Você acha mesmo que quando você era um bebê, uma bebezinha, você era confiante em relação à sua capacidade de andar? Não. Mas você tá aqui hoje e você anda e anda muito bem. Mas quando você era uma bebezinha, para hoje ter confiança na sua capacidade de andar, você começou como? Engatinhando, se levantando, agarrando-se nas coisas, prendendo-se às coisas, andando devagarzinho, até que você deu o seu primeiro passinho, caiu, machucou o joelho, bateu a cabeça e hoje cá estamos. Hoje você anda. E em relação a andar de bicicleta, você acha que você era confiante em relação à sua capacidade de andar de bicicleta? Tanto quanto você é hoje? Não. Mesmo assim, hoje você anda de bicicleta, de moto, de carro, não sei, de avião, dirige um caminhão, mas quando você começou, não, você não era confiante em relação à sua capacidade de andar de bicicleta, tanto que você caiu algumas vezes, não caiu? Eu caí. Eu caí várias vezes, inclusive fui parar direto no muro de um morro bem grande lá em São Paulo. E sim. Mas por que eu tô te falando isso e o que eu quero te dizer com isso? Como que eu posso me sentir confiante na capacidade de sentar aqui, falar com você e tentar te explicar algo em relação à confiança? Como eu poderia fazer isso? Estudando, me preparando, me planejando e, claro, fazendo. Porque uma coisa é ler um livro de como nadar, outra coisa é se jogar na água e aprender de fato a nadar. Uma coisa é ler um livro, fazer um curso online de como pilotar um avião. Outra coisa é sentar de fato e de fato pilotar esse avião. É bem diferente. Então, confiança, eu vejo muito isso das minhas alunas. Confiança é algo que se constrói. Eu não nasci confiante na minha capacidade de subir em um palco e palestrar. Eu não nasci assim, eu fui construindo essa confiança. Como se sentir confiante na capacidade de fazer uma boa prova? Como sentar lá e falar, ok, vai dar certo, eu vou conseguir fazer isso? Se preparando, fazendo, tentando, errando, acertando. Só que temos aqui um grande problema. Se você veio de uma família que punia muitos erros, que era proibido errar, aí sim nós temos um grande problema, porque antes de ficar boa em sentar aqui e gravar vídeos, eu era ruim. Ainda estou melhorando, né? Sempre tem algo para aprender, algo a melhorar. E antes de ficar boa em ser uma mentora, em ensinar autoestima, ensinar autoconfiança, ensinar tudo que eu ensino, eu era ruim. Então, antes de ficar bom, você vai ser ruim. Eu sempre digo isso. É difícil até que fica fácil. Mas a questão é, se você vem de uma família que pune demais, de um ambiente, eu falo muito sobre isso, na minha opinião, o ambiente é mais importante que a genética. Porque se eu pegar o meu filho, colocar ele lá no Japão, ele não vai ser mais a mesma pessoa. O Dimitri não vai ser mais a mesma pessoa. Depois de algum tempo, o Dimitri vai começar a ter os mesmos hábitos que os japoneses, ele vai começar a gostar da mesma comida, falar o mesmo idioma. O ambiente é mais importante que a genética. Então, se você veio de um ambiente que não é propício errar, não se incentiva o risco, porque estar aqui hoje
é um risco. Pode ser que esse vídeo viralize e eu ganhe milhões de reais em um dia. Mas pode ser que esse vídeo tenha 20 visualizações. Não sabemos, é um risco. Pode ser que esse vídeo seja um sucesso. Pode ser que ele seja cheio de comentários de pessoas dizendo que foi ruim, que eu não acertei. E aí? Porque concorda comigo que um bebê não está muito preocupado com o que vão dizer dele no momento em que ele está tentando aprender a andar? Ou uma criança, você acha que ela está muito preocupada em relação ao que vão pensar dele se ela tentar andar de bicicleta e cair? Não. A questão é, nós adultos temos uma aversão ao erro, ao não, nós temos muita aversão a ser rejeitados. Como eu, Daniele, né, trabalho com vendas desde os 12 anos, eu comecei vendendo calcinha na rua. Por quê? Porque eu queria ter dinheiro para comprar as minhas coisas para ter liberdade. Eu nunca gostei de alguém dizendo o que eu deveria fazer ou não. Uma dessas coisas é comprar ou não o que eu poderia ou não comprar. Eu gostava de comprar as coisas porque eu queria comprar as coisas. Mas o porquê que eu estou falando para você sobre isso? Na época, eu comecei vendendo calcinha na rua. Depois disso, eu comecei a vender trufas na escola. Eu não estava muito preocupada com o que os outros iam falar de mim, inclusive falaram para mim, vieram falar para mim na época que as meninas que não gostavam de mim da época eh, foram comentar umas com as outras e até com alguns rapazes lá que falando que eu vendia trufa na rua como se fosse algo ruim, né? Como se fosse degrinir a minha imagem. Pelo contrário, ela saiu assim até meio envergonhada, porque ela quis falar de mim e todo mundo, pelo contrário, foi a meu favor, falando que eu, ao contrário dela, estava fazendo alguma coisa. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha independência. O que eu quero dizer com isso? A única diferença entre você e um bebê é que ele não está muito preocupado com isso, mas nós estamos. Nós somos adultos, nós estamos. Nesse vídeo, eu posso ter 20 mil comentários dizendo: Dani, você arrasou, que conteúdo incrível. Mas se tiver uma pessoa falando mal, parece que aquele um comentário vai na alma. Por quê? Eu vou te explicar. Imagina só que tá passando aí na sua rua uma pessoa gritando enlouquecidamente que amanhã ela vem gritando, 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 amanhã vai ter, assim, um dia extraordinário. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor e sofrimento. A partir de amanhã a vida será maravilhosa, todos comerão, sabe, pão e vinho e mel, tudo do bom e do melhor. E aí? Do outro lado da rua tá passando a mesma pessoa, mas ela tá falando pelo contrário, que amanhã vai acontecer um dilúvio, uma catástrofe. Um tufão vai passar amanhã. Para qual dessas duas pessoas você vai dar mais atenção? Responde para mim. Aqui tá falando coisas boas, que virão coisas boas, ou aqui tá falando que virão coisas ruins? Por algum motivo, nós tendemos a observar, ouvir e dar mais atenção para as coisas ruins. É por isso que no jornal, na TV, só passam coisas ruins. É por isso que quando você vê alguém ajudando uma pessoa, por exemplo, dando uma cesta básica, ou alguém fazendo bem, é difícil viralizar. Porque o ruim, o estupro, a morte, a tristeza, ela tende a viralizar mais porque prende mais atenção. Os jornais sabem disso. Bom, mas o que que isso tem a ver com confiança? Tem tudo a ver. Porque do mesmo jeito que hoje, na época
Por mais que muita gente me elogiava de eu vender minhas calcinhas na rua, de eu vender minhas trufas na escola de chocolate, sabe? Muita gente me admirar, muita gente falar muito bem de mim. Essas pessoas que falavam mal, mesmo eu não querendo, elas acabavam me afetando de uma forma ou de outra. É por isso que hoje eu digo construir autoestima inabalável é vital. Por quê? Para ter autoconfiança é preciso ter disposição ao erro, estar disposta a ser ruim para ficar bom. Eu preciso estar disposta a ser ruim em algo para ficar boa em algo. Mas para isso eu preciso de autoestima. E é isso que eu ensino, não sei se você sabe. Bom, antes da gente finalizar, eu vou te dar um presente. Eu quero que você venha aqui no link da descrição, fale comigo no WhatsApp. Se você não falar diretamente comigo, você vai falar com a minha assistente. Vou subir você na balança da autoestima. Eu quero saber exatamente quantas gramas, miligramas ou quantos quilos você tem de autoestima, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E construir autoestima inabalável, ela não é vital só para construir autoconfiança, ela é vitável para a vida. Porque imagina só, uma Dani de um lado, ela tem uma autoestima inabalável, do outro lado, uma autoestima miserável. Qual dessas duas você acha que vende mais trufa na rua? Aqui tem ou que não tem? Qual dessas duas você acha que vende mais calcinha? Que tem ou que não tem? Qual dessas duas tem um emprego melhor numa entrevista de emprego? Uma entrevista de emprego, tem uma que tem uma autoestima abalável, outra que tem uma autoestima miserável. Qual dessas duas consegue a vaga? Qual dessas duas tem relacionamentos melhores? Construir autoestima inabalável não é opção, é necessidade? E os seus resultados estão aqui. Sua autoestima está aqui, os resultados estão aqui. Se você quiser resultados melhores, você vai ter que aumentar a sua autoestima. Voltando aqui, a única diferença entre você e um bebê é que o bebê, ele não tem muito essa preocupação em relação ao que o outro vai dizer. Nós temos. Mas tem um paradoxo aqui. Para você construir autoconfiança, primeiro você tem que ser ruim para ficar bom. Primeiro você tem que estar disposta a ser ruim para depois ficar boa. A questão é, para ter coragem de fazer isso, você vai ter que construir autoestima. Aguardo você. Vejo você no meu WhatsApp, se você não for falar diretamente comigo. Você vai falar com a minha assistente. Vem aqui no link da descrição também, adquira o seu sérum da minha marca, Daniela Almeida Cosméticos. Comecei vendendo calcinha, hoje eu tenho uma marca de cosméticos. Se não tiver o link aqui da descrição do Mercado Livre, é porque provavelmente ele está esgotado, mas fica ligado no arroba Daniela Almeida Cosméticos para ter aqui, ó, essa skin, vamos lá, de 15 com 30 is. Skin de 15 com 30 is, Daniela Almeida Cosméticos. Para ter autoconfiança para fazer um merchan desse, construção da autoestima inabalável, Sérum Daniela Almeida Cosméticos. Brincadeiras à parte, para construir autoconfiança, você vai ter que construir autoestima. Então vem aqui no link da descrição, fala comigo. Ou veja os outros vídeos aqui desse canal, porque aqui o meu propósito e o meu objetivo é fazer com que você construa também a sua autoestima inabalável, você e o mundo, porque eu acredito verdadeiramente que a autoestima tem o poder de mudar o mundo, mudar famílias, mudar casamentos, e assim a gente muda uma sociedade completa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que está precisando de uma autoconfiança, para ela entender como dar os primeiros passos para ter mais autoconfiança e, naturalmente, autoestima, até porque a autoconfiança é um grande pilar da autoestima. Tchau, até o próximo vídeo.